o capítulo 2, o capítulo 2 do seminário Ato Psicanalítico, que se chama Babaquice da Verdade. Né? Então, assim, já me chamou a atenção esse título, né? Que o Lacan por que ele está usando a palavra babaquice? Né? Onde ele quer nos levar com essa babaquice da verdade? Nesse capítulo, o Lacan ele continua indo pelas bordas, como foi no outro capítulo, no 1, né? Para tentar transmitir o que é o ato psicanalítico. E aí eu fiquei pensando que não é à toa ele ir pelas bordas, né? Porque seria, assim, praticamente impossível ele dizer isso aqui é o ato analítico, já que eu estou entendendo que é alguma coisa, um ato que se dá no 1 a 1, né? No final de cada análise. Então, talvez ele esteja certo, digamos assim, de falando do que está ao redor, né? Ele vai dizer que quem pratica esse ato está numa posição excêntrica, é descentrado, é fora do padrão. Então, e aí ele vai fazendo um paralelo da posição da universidade. A gente vai falar bastante hoje, Mariana, da transmissão da psicanálise, acho que é por aí. Que ele vai falando da posição da universidade e de uma escola de psicanálise. O ato psicanalítico diz respeito a uma escola de psicanálise, porque interessa aos psicanalistas. Diz respeito àqueles que não fazem dele profissão. Já as pessoas que estão na universidade têm seus atos ligados a técnicas, como, por exemplo, o que vemos na teoria de Pavlov. Eu lembrei disso logo em primeiro período ou segundo período da faculdade, a gente estuda esse autor, né? A principal teoria pavloviana é a do condicionamento, onde um estímulo repetidamente provocado passa a obter uma resposta automática. Então, o Pavlov ele é conhecido pelo experimento do cachorro, né? Ele pega e dá comida para um cachorro e percebe que o cachorro saliva. Depois, ele passa a dar comida e toca um sino ao mesmo tempo e o cachorro saliva. E aí ele faz isso algumas vezes, né? Ele vai condicionando. Ele pega a comida e o sino e o cachorro saliva. E num determinado ponto da experiência, ele só toca o sino e o cachorro saliva, né? Então, é um estímulo neutro que ele vai condicionando. Na psicanálise, o psicanalista convida o sujeito a falar livremente. Né? Não há aí alguma coisa que diga respeito a um condicionamento do que ele está falando. E fazer as suas próprias associações. Então, totalmente diferente dessa noção de condicionamento que o Pavlov nos oferece. Tanto a teoria pavloviana do condicionamento como o convite à associação livre trarão consequências diferentes. Essa consequência é o que interessa a uma escola de psicanálise, no que diz respeito ao ato psicanalítico. Então, os finais de análise, né, interessam à escola. A ideia desse capítulo é tentar transmitir o que acontece com aqueles que praticam esse ato, que tem aí a ver com a escola, né? Com estar numa escola, fazer escola. O ato psicanalítico é resultado da conversão na posição do sujeito quanto à sua relação com o saber. O saber para a psicanálise é uma elaboração pessoal e inconsciente, que diz respeito ao inconsciente, né? Então, no percurso de uma análise, ele vai construir um saber sobre si, né? O sujeito ele vai percebendo que existe um saber que ele possui,
mas que, de alguma forma, ele ignora isso, né? Ele ignora esse saber sobre si mesmo. O sujeito chega para a análise supondo que o analista sabe sobre o seu sofrimento. E o analista, ele vai manobrar, né? Ele vai dirigir o tratamento a partir da transferência para que o sujeito acesse seu próprio saber, o seu inconsciente. Então, tem esse deslocamento aí, né? Você vai até o analista para que ele te diga o que fazer, né? Mas o analista ele não vai responder a isso, né? Ele vai remeter o sujeito para o saber inconsciente. Aí é interessante que ontem mesmo, acho que isso é muito comum na clínica, para a gente pensar essa coisa do condicionamento e do saber inconsciente, um paciente vira assim, acabou a sessão, eu vou para a porta, ele vira e fala assim, mas você acha que eu tenho que fazer tal coisa? É isso que eu tenho que fazer? E eu vou lá, abro a porta e, tipo assim, vai embora, né? Mas talvez essa vertente do condicionamento traga justamente uma resposta, né? Ai, faz isso assim, 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 deixa de fazer aquele outro, enfim. Diferente do conhecimento acadêmico, por exemplo, ou de alguma coisa que é condicionada, esse saber envolve a relação entre a verdade do sujeito e o seu inconsciente. Aqui, a gente vai começar a adentrar na dimensão do que o Lacan chamou de babaquice. O que é que Lacan está chamando de babaquice? Até aí, vocês têm alguém tem alguma coisa para falar em relação a essa coisa do saber, isso que o sujeito vai buscar na análise, mas encontra outra coisa? Ou Eu está tenho. tudo ok? Eu também. Agorinha mesmo, no final, Ótimo! Que aí quando depois eu vou você entrar em outra parte. sim, dá licença. Agorazinho, nesse final, quando você falou do cliente que chega querendo saber, você disse, pode ser o efeito de um condicionamento. As pessoas chegam na análise condicionadas a perguntar ao outro o que que ela deve fazer. Eu entendi que foi isso que você falou. Eu queria saber a que condicionamento você se refere no humano que é comparável com o condicionamento da experiência do Pavlov. Bom, Tereza, eu acho que a gente inventa uma resposta padrão, né, para o sujeito, que nos pergunta o que ele deve fazer, foi o que me veio aqui agora. Talvez a gente esteja condicionando e tirando ele da associação livre, né? Dos próprios sentidos que ele vai dar ali. Porque a gente nunca sabe exatamente, quando a gente grifa alguma coisa ou devolve alguma coisa do que foi falado, qual o sentido que o sujeito vai dar aquilo, né? Então, se o terapeuta ele fala, faz isso, faz aquilo, eu acho que é uma maneira de condicionar o sujeito, de Mas tentar fugir. Vai estar dirigindo o sujeito e não o tratamento. Mas era importante você marcar a diferença, que uma coisa é você usar a linguagem e dizer faça ou não faça. E a outra coisa é você usar um estímulo como sino, como comida. Isso faz toda a diferença, porque ao dizer, vou aqui tentar encenar, você acha que eu devo fazer tal coisa? Ah, eu acho que sim. É completamente diferente de eu dizer, eu acho que sim. Então, a Aham, língua agora o sino não, o sino é sempre igual, certo? sim, Posso certo. falar? Pode. Quem é? É a Tereza? Tereza Nazar. As Terezas sempre tomam a palavra. Vamos lá, eu Então, tenho um monte de coisa ainda para dizer. então, é rápido. Esse capítulo, né, ele fala dessa questão do saber, no meu entendimento, pelo menos, no sentido de que todo sujeito quer saber. E ele endereça, né, ao analista essa suposição de que esse outro vai lhe responder. Então, eu Exato. entendo que esse capítulo, justamente o Lacan está apontando para o fato de que o de que se trata na análise é totalmente diferente desse estímulo pavloviano. Exato.
A questão que está em jogo aí é que não tem um estímulo que Isso. a gente poderia pensar como estímulo. Uma palavra que o analista diga, por que você está dizendo isso? O que você quer dizer com isso? E imediatamente o sujeito se sentir, né, na posição de querer responder a isso, no sentido de estímulo. Mas não tem resposta. Não tem um Isso. circuito pavloviano. Isso não se apresenta, né? Então, eu Exato. acho que esse capítulo, eu estou estudando, reestudando esse seminário com os colegas, né, que fazem parte do cartel que a gente tem da Ali, lá de Paris. Então, é interessante porque, por exemplo, os colegas em Paris, eles trabalham esse seminário todo, e eu diria que a gente pôde absorver de cada um dos capítulos, é essa questão. É uma discussão, tudo é feito na direção de um questionamento sobre o que é, afinal, o ato psicanalítico e o que o ato psicanalítico difere de qualquer outro ato. Sim. Isso, exato. Isso que eu Gente, queria olha só. falar. Isso que Olha eu só, queria tem falar. coisa pra caramba para eu trazer. Fala, Simone, depois Elisa, e eu retomo aqui. Então, é isso. O ato analítico, pelo que eu já li, ele só se dá dentro do tempo da análise, né? Da sessão. Sim. Só pode ser do analista, só pode vir do analista, né? Não, 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 não. Não, Olha só, gente, ele gente, se Você dá está olha. entre certa quando você diz analisando e que só pode se analista. dar dentro de uma análise, mas ele não é nem do analista, nem do analisando. Exatamente, ele se dá entre. Exato. Então, ele Isso. não é do analista. Mas é O a analista é a intervenção do intervenção. analista que pode propiciar que o ato se Isso. apresente. Porque o que Porque, vem do analista, o lembra, Lacan o chama de inconsciente é intervenção. alguma coisa que se passa entre um e outro, entre um significante e outro. E que surpreende os dois. Meu E o Deus. que é Isso. novo para os dois. Que é A gente está desconhecido para os tomando Gente, conta do dois. gente, espaço da olha Caleta. só. Fala aí. Olha só. Vamos acalmar. Tem várias coisas para trazer. Vocês vão ter mais coisas para falar. Então, vamos Sim, deixar a senhora. Elisa falar rapidamente. Fala, Oi, Elisa. Natália, oi. Então, Natália, me corrija. Você falou assim, o ato é um a um, e isso tem a ver com o final de análise. Eu Isso. queria que você me explicasse por que que você falou do final de análise, É. né? Eu É como comecei se o falando ato da fosse escola. Você só, percebeu que eu comecei a falar sim, falando sobre a escola? O Lacan ele ah, começa esse capítulo fazendo essa diferença de universidade e escola. Né? Ele vai dizer que as consequências são diferentes, né? Que o ato interessa à escola. Eu vou avançar, talvez te esclareça alguma coisa, porque eu vou retomar isso um pouquinho mais à frente. Tá? Porque o ato, Annelisa, diz respeito à transmissão da psicanálise, né? Ele seria uma espécie assim de contribuição para a gente poder verificar a transmissão da psicanálise numa escola, né? O Então, o ato ato psicanalítico, analítico ele está para além, ele está para além. o Deixa eu ato. retomar aqui, Tereza. Deixa eu Não, saber retomar. se eu ouvi bem, saber se eu ouvi bem. O ato psicanalítico tem a ver com a transmissão para verificação se teve análise? Não deixa de ser. Não, Sim, tem a ver não, com passe. não Tem a concordo. ver com passe, né? Tá? Tá bom, É deixa outra, eu é continuar. outra coisa, é outra Isso tem coisa. a ver com o passe, né? O Não, passe é esse dispositivo de verificação. Vamos lá. A gente vai começar a falar da dimensão da babaquice, tá? O que é que Lacan ele está chamando de babaquice? E o que isso tem a ver com o ato psicanalítico, tá? E aí ele traz tem um parágrafo que eu acho que é o parágrafo assim, principal do capítulo 2. Ele vai falar assim: a babaquice não é uma noção, é antes um nó. Um nó a partir do qual nos alienamos e elaboramos
e elaboramos um mundo cercado pelo nosso desconhecimento. Esse nó nos dá uma certeza com a qual nos identificamos e onde nos sustentamos. Tá? Então, esse nó, que é a babaquice, ele nos aliena, né? A gente está fixado nele. É por haver um desconhecimento que criamos uma certeza para nos sustentar. E isso é pura babaquice, né? Pro Lacan. E aí vale lembrar que o seminário anterior a esse é o seminário da lógica do fantasma, né? Então, na análise, o sujeito ele vai falando e percebendo os lugares, digamos assim, onde ele está fixado, né? Onde ele goza. Quais são os significantes que estão alienados da sua história, né? Então, a ideia é que o sujeito, ao longo de uma análise, ele vai se desidentificando, de alguma forma, né? A história da cebola, né? Que vai sendo descascado. Ele vai saindo dessas fixações para criar uma ficção sobre si. Então, essa seria a lógica fantasmática, né? Você criar uma ficção sobre si. Essa babaquice, ao mesmo tempo que ela nos aprisiona e que ela nos aliena, é importante ressaltar que ela é importante no percurso da análise, né? Porque ela é um nó. Então, é o que nos amarra no mundo. Então, ela nos aprisiona, nos aliena. O que o analista vai fazer com essa babaquice, né? Como é que ele vai operar a partir dessa babaquice? Aí, Lacan vai dizer assim: o setting analítico é o único lugar capaz em que se pede a alguém que seja capaz de suportar-se dizendo bobagens. Ao falar babaquices, ao mapear, né, os significantes que estão alienados, a babaquice se desbabaca. O desbabacar é a verdadeira dimensão da babaquice. Quando se desbabaca, o sujeito muda de posição para se abrir à verdade, que é sempre não toda em psicanálise, né? Porque não existe a verdade. Lacan, peraí que eu acho que eu pulei o negócio. Não. Lacan aqui diz o que é a babaquice. É uma certeza, um gozo, uma fixação. E parte, de alguma maneira, né, ele vai falar agora da desbabaquice, né, do desbabacar. Esse desbabacar é o que nos aproxima da verdade, de uma verdade que é semidita, mentirosa. E aí eu lembrei que tem em algum seminário do Lacan, ele vai dizer que a verdade máxima que um sujeito pode chegar é uma verdade mentirosa, né? Ele não vai chegar numa verdade absoluta, né? Aí, eu trouxe um vídeo. Ale, bota o vídeo aí. Que eu lembrei dessa cena. É do documentário... Ai, gente, eu sempre acho que é Amor Lacan, mas é aquele outro. Ale, aquele documentário, gente, que é com os analisandos do Lacan. C'était difficile, Lacan. Il te prenait avec une main, mais il te... Bon, il me vient le nom en italien, il strattonava avec l'autre main. Strattonava, ça veut dire quoi? Il te tenait avec une main et avec l'autre, il te secouait comme un prunier. Mais il te tenait avec une main. Et ça, je ne pouvais pas le lâcher. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, mais à l'époque de votre analyse, vous étiez prêtre. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Lacan?
il a provoqué une espèce de scission entre un idéal auquel j'étais né et j'avais tenu depuis que j'étais petit. Il faut penser que je suis entré au couvent que j'avais 10 ans et ordonné prêtre à 25. Il a fait une coupure entre cet idéal et ce qui m'était comme passion, comme ma passion. La psychanalyse vous a détaché de l'Église, elle vous a également détaché de Dieu? C'est bizarre, c'est resté la même chose. J'ai douté avant, je doute maintenant. Comment le prix de vos séances a-t-il été fixé? Je lui ai expliqué qu'à l'époque, l'ordre religieux me donnait une certaine somme pour un mois. Et il m'a dit, eh bien, vous me donnez cette somme-là chaque séance. Je dois dire que c'était difficile. Foi? Todo mundo conseguiu ver? Por que eu lembrei Sim, desse senhora. vídeo? Por que eu lembrei desse vídeo? Justamente por isso que ele fala, né? De segurar uma mão e sacudir com a outra, né? De ser, de alguma maneira, assim, da ordem da operação ali do analista. Tem alguma coisa de ato ali, né? Que não é ato analítico, mas eu acho que tem a ver com isso que o Lacan está falando da babaquice e do desbabacar, né? Nisso que cai alguma coisa, cai um sentido, eu acho que a gente pode pensar no desbabacar, tá? E aí ele fala também que Gabriela falou assim, ó, cadê? Quando se desbabaca, se desbabaca, o sujeito se aproxima da verdade. A gente vai chegar nisso. Eu também ouvi muito isso de mim lendo. Se diz babaca. Eu, ai, gente, estou aqui me dizendo babaca. Você ouviu, né? Enfim, o Lacan, ele vai dizer que a babaquice é um nó, né? E aí eu pensei no nó borromeano, claro, né? Que é essa referência que a gente tem em psicanálise. Então, se nós imaginarmos, e é isso que ele fala, se nós imaginarmos aqui o nó borromeano, já que Lacan fala que a babaquice é um nó, a verdade seria o centro da babaquice. Ele coloca isso nesse capítulo. A verdade é o centro da babaquice, o centro do nó. Separar a babaquice da verdade não é fácil, né? E essa cena que a gente vê desse analisando dele, eu acho que diz disso, né? Não é fácil, é segurar com uma mão e, como é que ele fala? Estratonar, né? Com a outra. Mas necessário para que o ato psicanalítico possa ser processado, né? Num a posteriori, num depois, num para além. Separar a babaquice da verdade está em todo o percurso de análise. Assim se espera. O ato psicanalítico está para além. É necessário desbabacar muitas babaquices para que algo aí se produza. E aí, o Lacan, ele vai... Parece assim que ele vai conduzindo a gente. Ele não vai dizendo o que é, mas ele vai dando um direcionamento, né? Porque chegou num determinado momento, eu fiquei pensando assim, cara, ele poderia ter falado disso, né? De alguma coisa que se extrai do enunciado, né? Uma enunciação. Ele poderia ter falado a partir disso, ele poderia ter falado de significante letra. Por que ele está usando a palavra babaquice? E aí tem a ver com que... Foi quem que falou? Foi a Gabriela, que escreveu no chat? Tem a ver com essa coisa ridícula, né? Com isso que é risível. E a gente ri, né? Mas vamos lá, vou chegar lá. Ele usa esse significante babaquice, não é à toa, porque ele quer chegar aí em alguma coisa bem humorada, né? Ele quer nos conduzir para a dimensão do humor, a dimensão do xiste. Então, na babaquice, falta humor. Fiquei pensando, quantas vezes a gente fala, né? Ai, que cara babaca. Nossa, que babaquice. Nunca tem muito humor nisso, né?
mas que no desbabacar, né, já porta alguma coisa ali de algo de humor, né? E para além do desbabacar, estaria aí alguma coisa do xiste, tá? E aí, ó, ele traz um exemplo que eu achei bem interessante, demorei um pouco para entender, que tem a ver com a relação do estatuto do ato psicanalítico, tá? A isso que é xistoso. Então, ele vai falar de um rapaz que, após levar um toco de uma menina, ele começa dizendo assim que esse rapaz achava, era um rapaz que merecia uma vulva, né? Um adolescente, algo do tipo. E que aí ele leva um toco da menina e diz assim para o Lacan: entendi bem que mais uma vez se trata de uma mulher não acolhedora. Aí o Lacan vai falar: ele chama isso assim. Que babaquice charmosa é essa? Né? O rapaz dá um sentido, né? Ai, levei um toco porque ela não é uma mulher acolhedora, né? E aí ele fala assim: vamos supor que ele tivesse feito de propósito. Isso seria um gracejo. E aí ele não usa a palavra xiste, né? Mas o gracejo tem a ver com um xiste, de alguma forma, né? O que ele aponta aqui é que o simples fato de relatar essa anedota para a gente, né, do Lacan contar essa anedota, de situá-lo no campo do outro, transforma isso em um xiste. O sujeito transforma o gozo do sofrimento em um riso. A partir do momento em que alguém conta a história, né, é extremamente divertido. Então, o rapaz contou a história para o Lacan, ele não contou num tom bem-humorado, né? Mas quando o Lacan conta a história para a gente, é extremamente divertido. É de outro lugar que se está. Então, assim, gente, essa anedota, eu acho que ela traz isso que o Lacan começa falando no capítulo sobre a escola, né? Sobre o passe, sobre o ato analítico de alguma forma, a consequência desse ato interessar a escola, porque tem alguma coisa aí, isso ficou para mim, que é contada, né? De um outro jeito, já se está em outro lugar, né? Eu não sei quem já leu alguma coisa sobre o dispositivo do passe, mas a gente tem o passante que conta para os passadores e os passadores que vão transmitir, né? Mas aqui me deu a ideia de que o próprio sujeito, né, o próprio rapaz, digamos assim, que fala isso, que a moça não foi acolhedora, ele poderia contar, né? Ele poderia estar num lugar, digamos assim, de passador, para contar de um outro lugar, né? Poder rir. Afinal, ele levou um toco, né? Então, o Lacan, nesse capítulo, ele vem da babaquice da verdade, né? Disso que é da ordem da certeza, para o desbabacar, né? E alguma coisa que está para além. Talvez seja isso, poder contar a própria babaquice de um outro lugar, poder rir, né? E aí eu lembro que no capítulo 1, o Lacan traz a coisa que o ato psicanalítico ele está fora dos limites da lei, né? Então acho que tem a ver com essa passagem mesmo, está fora, né? Desse limite, né? Ali até dos significantes, é um passo a mais. O xiste, isso diz do ato psicanalítico e da transmissão da psicanálise. Então é isso. Agora vocês podem falar. Quem vai Natália, começar? Fala, Claudinha. Posso falar? é, A Cláudia. deixa eu só fazer uma observação. Esse ato analítico, ele é efeito, né? E a- Perfeito. Então, nesse capítulo, ele coloca como alguma coisa que se produz, Isso. Aham. uma produção. Eu Ele fala sempre isso algumas lembro, vezes, aham. Eu sempre lembro que né? Teresa Meloni fala desse efeito e é feito, né? Nesse sentido do.
Sim. Desse Então, trocadilho, né? mas isso, Eu né, que vou que falar é um de uma pouco. produção, ele traz uma consequência, né? Ele traz efeitos. Sim. Então, ele começa falando disso, né? Na universidade tem uma coisa toda ordenada, tem a consequência é uma técnica, e que para uma escola de outra ordem, né? Não tem a ver com essa técnica no sentido do condicionamento, ou seja lá o que for, né? Mas tem a ver com a transmissão de alguma coisa que Isso. eu acho que é muito específica no 1 a 1, né? Que tem a ver com a escuta. Aliás, não sei nem se tem a ver com a escuta, porque ele fala que o ato psicanalítico ele é inaudito, né? Então ele tem a ver com o significante, mas ele está para além do significante. Uhum. É outra coisa, me parece que é um significante que ele fica girando, sabe? Que ele não vai agarrar num sentido. Ele vai ficar ali relançando o sujeito, sabe? Não sei se eu consegui explicar, não sei nem se é explicar. Posso falar? Ou tem Eu, mais Pode. eu alguém Foi quero que está primeiro falar também. interrompendo? Sandra primeiro. Fala aí, Sandra. Não, o que eu fiquei pensando que esse seminário antecede o avesso da psicanálise, né? É um ano antes. Isso. E essa Isso. questão do ato, e me parece que é justamente assim o Lacan rompendo um pouco com a questão pura e simplesmente do sentido em direção ao gozo, né? Que o Isso. ser do Exato. sujeito se encontra no gozo e não no sentido. E é onde também ele, lá no discurso do analista, da psicanálise, é do analista, ou do analista, né? Discurso do analista, ele separa o S1 do S2, quer dizer, falta o significante no campo do outro. Então, esse outro, quem se fica, o que eu acho que a babaquice tem a ver com esse apego ao outro que se torna babaca porque é mentiroso de alguma forma em relação ao ser do gozo do sujeito, né? Eu Ô, queria te perguntar Sandra, como é que tu vês isso, mas a, eu pensei por aí, né? a babaquice, ela é uma certeza, né? É uma fixação do sujeito, é gozo. Quando o Não, sujeito eu acho que não, é uma desbabaca, fixação a um sentido outro, né? isso, há um sentido ou outro, Não, ele vai falar gente, do ato, ele vai falar até do ato sintomático, que o sujeito entra para análise, e que pela fala ele vai chegar nessa via do gozo, né? Então, o que eu entendi, ficou claro isso para mim até nesse capítulo. Quando o sujeito desbabaca, alguma coisa se revela, né? Que é a Alguma verdade, que coisa se não é revela. toda, né? E, de alguma forma, nesse percurso da babaquice para o desbabacar, o sujeito ele vai podendo ali, vai caindo, né? Vai se decantando algumas coisas do significante, né? Dos significantes que ele está ali mapeando, se desidentificando, e ele vai construir uma fantasia a partir disso, né? Ele vai ver como ele goza, porque a fantasia tem a ver com isso, a fixação é oral, é anal, né? Os objetos são esses, né? Da pulsão, né? Então, ao meu ver, a babaquice é puro gozo, né? E o desbabacar é uma tentativa de sair disso. Agora, o ato analítico ele está para além disso. É depois, né? Me lembra que o Miller aqui atrás na capa ele vai falar que o Lacan, mas eu não li isso ainda, mas que o Lacan fala do analisante, do analisado e do analista. Então, são 3 tempos. Não é do analisante e analista. Né? Tem um passo a mais. E aí, quando se chega, digamos assim, né, no ato analítico, o sujeito já sabe o que espera, né? Ele já sabe o que o espera, a maneira como ele goza, né? Enfim. Posso falar? Pode. Então, você trouxe a questão do ato analítico, que, de fato, não pertence nem ao analisando, nem ao analista. E não poderia ser diferente, porque o ato analítico tem a ver com a presença do objeto A, né? E o objeto A é inaudível. Por isso ele diz que o ato analítico é inaudível.
porque tem a ver com a presença do objeto A que incide, ele é a própria barra do sujeito, ele é o que divide o sujeito. Isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Agora, sobre essa questão da babaquice, né, que você está, me corrige se eu tiver, se eu entendi errado. Você está dizendo, no que eu escutei, de que a babaquice é o gozo. Eu não diria exatamente isso. Pode estar relacionada ao gozo, mas eu acho que é muito dizer que a babaquice é o gozo. Eu diria justo o contrário, é o esvaziamento do gozo, né? Do gozo do sintominha, que revela... Esse seria o desbabacar. Exato. Então, acho que desvela, né, o irrisório que é a posição desse sujeito que está ali falando, né? Ele se dá conta em alguns momentos no percurso da sua análise, e, de fato, isso talvez a gente possa entender melhor dizendo que são esses desbastamentos do imaginário, né? Das figuras imaginárias, das figuras de fixação. Eu acho que a gente poderia até, talvez, explorar um pouco mais, em vez de a gente dizer é isso, é aquilo, ao que exatamente o Lacan está se referindo quando ele fala da babaquice, que é a própria experiência analítica enquanto tal. Você está ali diante de um estranho, isso já é da ordem da babaquice. Você está diante de um estranho falando das suas coisas mais íntimas, né? Para levar aonde? Se você olhar a situação de fora, é uma bobagem, né? Ela é insólita, ela é risível, é isso que eu queria dizer. A gente pode até explorar um pouco mais. Acho que seria bacana da gente fazer uma certa suspensão, já que a gente está falando quebrar os sentidos, né? Até na interpretação que a gente está dando a essa questão da babaquice e do desbabacar. Porque ao longo do seminário isso vai ficar mais claro. Bom, era isso. Assim eu espero, né? Mas é bonito ver que o Lacan, ele não... É como se não tivesse nem como ele dizer assim, isso aqui é o ato analítico, sabe? É como se não tivesse, fosse impossível, né? Ele tá querendo tocar no impossível. Então, ele está indo ali pelas bordas, ele está falando do que está ao redor, né? E essa questão da babaquice, a primeira vez que eu li, eu pensei assim, gente, como é comum a gente ouvir dos pacientes, né? Ah, mas isso aqui é bobagem, vai. Não vou falar isso aqui, não. A gente fala, né? Fala bobagem. E dali surge alguma coisa, né? E eu gostei muito do que acho que foi Gabriela falou, né? Que escutou desbabaca, porque eu também fiquei lendo o tempo inteiro pensando nisso, desbabaca. Como é importante no percurso da análise. Desbabaca, exatamente. Bacana, Gabriela, ter falado isso, porque eu também escutei isso. Né? E tem a ver com o que você trouxe, querida. É da ordem quase do ridículo mesmo, né? Só que isso demora um tempo. Né? São muitas babaquices que a gente precisa desbabacar. Né? Não é uma coisa que acontece rapidamente. Tem um tempo ali, né? Tem um tempo. Enfim. Posso falar? Mas adorei desbabaca. Fala, eu Teresa. vou continuar na babaquice. Eu já tinha ouvido, antes da sua resposta, ou do seu comentário, ao comentário da Teresa, a ideia de que a condução de uma análise é levar o paciente a desbabacar, né? É levar ele a uma outra coisa que não a babaquice. Quando eu acho que o Lacan está exatamente, acho que a Teresa apontou isso, ele está dizendo que é na babaquice que está a verdade. O comentário da Gabriela é muito rico, mas é preciso saber como ele foi entendido, né?
porque diz babaca, se é entendido no sentido de retirar a babaquice, eu acho que é o oposto do que o Lacan está falando. Agora, eu queria, Natália, que você pudesse falar um pouco mais, na clínica, quais são os parâmetros, as pistas, as dicas que o analista tem para fazer a Porra, diferença. Tereza. Ó, Posso para acabar? de me fazer pergunta difícil. Ó, O que é a babaquice e o que não é a babaquice? Você falou, se fala de uma forma com humor, é uma babaquice. Se fala sem humor, esses seriam dos critérios, ou você pode especificar mais quais são os critérios, quais são as balizas para que a gente considere o que é babaquice e o que não é babaquice. A outra coisa que eu queria entendi. pedir a você, você falou, eu também entendi como a Tereza, babaquice é puro gozo, né? E aí você falou, e o desbabacar é sair disso. Sair disso o quê? Sair do gozo? É. Como é que seria É, isso? Peraí, deixa eu completar a ideia, para depois você falar. Como é que seria sair disso? O Lacan diz que a fala é gozo, falar é gozo, existe o aham. gozo da linguagem. E se é sair disso, gozo, porque você falou, babaquice, eu até anotei na hora, é puro gozo. Ai, E o desbabacar é sair disso. Se a gente vai sair disso, a gente vai para onde? Qual é o lugar que não é babaquice? sim. Não sei nem se eu vou conseguir responder, vou começar pelo final. Quando eu quis dizer sair do gozo, é impossível parar de gozar, né? Mas eu acho que o Lacan, nesse capítulo, ele aponta de que, de alguma maneira, se funda uma nova forma de gozar, né? Que tem a ver com o xiste. Ele vai dizer isso. Um novo estatuto do gozo, me veio isso agora. Né? Ele diz isso nesse Ele, capítulo? ele não para de gozar, mas ele não vai gozar da mesma forma, né? Ele não vai gozar, talvez, da babaquice, né? Ele não diz Enfim, isso foi o que nesse eu capítulo, entendi. não. Foi o que eu entendi, tá? E não acho que está errado, não. Acho que, de fato, você está certo em fazer esse apontamento que o sujeito não para de gozar, né? Mas alguma Mas isso modificação não é aí. da ordem da babaquice, Natália. Parar de gozar não é sair da babaquice, como você O falou. sujeito não para de Não, ser então, gozado, gente. gente, é impossível sair da babaquice. Sim, porque a partir do Mas momento você que somos falou sujeitos isso, ó. falantes. Ah, mas eu estou desfalando, então. A partir do momento, a partir do Desbabacando. momento em que somos seres falantes, a gente sempre vai dar um sentido, gente, às coisas. A gente não pode estar totalmente fora do sentido, né? Então, não entenda a partir da minha fala que eu estou dando sentido demais, Mas entendeu? dar É sentido um não é jeito de tentar babaquice, explicar. Natália. Você falou antes, dar sentido não é babaquice, é o contrário. Não, Tereza, a babaquice tem a ver com o sentido, com a fixação, com a Olha só, certeza. o Isso que ele sujeito está chamando de fica. babaquice, gente. Em Não, Não, vez de senhora, babacar. não, Ah, senhora. Não. gente, então vamos ler esse capítulo e vocês Não, dão Natália, um tipo de senhora. falar, leitura né? sobre Natália, isso. só um detalhe. Olha Ah, só, eu sei que tem mais duas pessoas de mãozinha levantada aqui, mas isso. a gente tem que lembrar o seguinte: na verdade, o sujeito não goza enquanto ele está em análise, ele é gozado pelo outro, Pelo porque ele está significante. fixado, ele Uhum. está fixado, né, aos ideais que Do ele outro. com os quais ele se identifica. A experiência analítica, bom, como eu leio, é algo que justamente, ao final da análise, permite ao sujeito uma pequena margem de liberdade, que eu entendo que é gozar de outra maneira, gozar da sua falta, porque o problema do neurótico, ele quer encontrar seu objeto. Então, enquanto ele está Exato. nessa busca insana, ele não goza coisa nenhuma, ele é gozado. É esse o seu sintoma. O seu sintoma é a presença desse outro pela via identificatória
que marcou o corpo desse sujeito, marcou determinados orifícios, e é isso que é incompreensível para o analisante. É incompreensível que ele esteja sempre batendo na mesma tecla, né? Só queria trazer essa possibilidade da gente pensar Ótimo. a Agora, babaquice um pouquinho deslocada do sentido que a gente está dando. Que agora para todos aí, gente, esse Rapidinho, seminário, Tereza, agora esse Simone. seminário, só eu sei, mas é importante dizer isso para todos, que tem gente que está ouvindo isso pela primeira vez. Esse seminário é uma audácia da Natália, porque ele só no final é que ele vai mais ou menos dar o que ele quis dizer no início. Então, quando eu digo uma audácia, estou louvando a Natália nesse arrobo de pegar esse seminário passo a passo. É uma coisa quase impossível. Por isso, né, essas escorregadas aqui, né? Obrigada, só isso. Obrigada, Tereza. Fala, Simone. Oi, Natália. Até escrevi aqui. O ato, ele me parece assim, que é uma coisa que está do lado de uma surpresa, né, que vem, né, como a Tereza falou, num entre, né? E aí, eu acho que eu li também em algum lugar que o Lacan fala, acho que é nesse seminário, que o ato vem de um dizer, né? É isso? Sim, sim. Então, eu ainda não não. vem, ele é. Rapidinho, gente. Ainda não cheguei nesse capítulo que ele vai falar do dizer, tá? Mas tá. eu acho, Simone, que tem a ver, sim, e tem a ver com isso que eu falei ainda agora, que é da ordem do significante, mas que está para além, né? Tem a E ver uma com, não sei se eu aposta posso também, chamar de significante. O Jacques me leva a chamar de termo ideal. É um termo, digamos assim, aonde o sujeito ele vai se relançar, ele não fica fixado num uma sentido, aposta, entendeu? né? É o que Uma eu tô. aposta. Não é O que da ordem opera o da ato aposta. analítico é o Não é da objeto. ordem Não da é da ordem da... aposta. Não, eu não O acho que que é da ordem opera da o ato aposta, não. analítico é o objeto, gente, não é significante, é o É. objeto. Sim, Tereza, Isso, por isso que eu estou Sempre. dizendo aqui. Gente, vocês podiam. Escuta, né? Por isso que eu disse Estou que é da ordem escutando, do estou escutando com a maior significante. calma. Não é significante, é alguma coisa que isso. está para além. Né? A gente Mas vai não é chegar para lá. além, Informação Natália. muito Não é boa, para Aí, além. Nem para aí, além, nem para Além. quem, é entre. é Se você entre. quiser dizer que localizar isso, não é nem para além, nem para Gente, quem. o Lacan Isso. vai dizer que é fora dos limites da Da lei. lei, Né? exatamente. Da lei Fora dos significante, limites da assim lei. Mas não é entendo. além do significante, nada existe além do significante. Aí, Ok, Parece coisa do outro obrigada. mundo. O Lacan tem uma Fora dos frase. limites, O Lacan fora dos tem uma limites da frase, linguagem, Natália. né? Só um momentinho. O Lacan tem uma frase que eu acho que eu aguardo, mas não espero nada. Isso. Isso. Ótimo. Eu acho que é bem esclarecedor em relação a. Não tem uma expectativa, não tem uma Isso. aposta. É um não saber que surge ali Concordo. e que maravilhoso, aparece. Sandra. Eu me lembrei de uma coisa, gente. Agora que vocês falaram lei e a Sandra falou isso. Que ele fala do Júlio César, que invade depois Ter de. a Júlio César, Não é? essa. É Júlio nesse Travessia do capítulo. Rubicão, você está falando da A travessia sorte do está Rubicão? Gente, lançada. vamos chegar lá, Já calma. Vamos Mas chegar é lá, o não vai me... Rubicão. Era só isso. Vocês estão com uma O pressa, Márcio, não o é sobre Márcio estava com a isso. mão levantada, o Márcio. Pois é, mas vocês falam Deixa o tanto, Márcio gente, que a pessoa falar, se essa cala. mulherada fala Fala, Ah, Márcio. Natália, você que deixa a bola na rede, a gente tem que jogar, ué. Calma. Tereza, você já saquei Fala a aí, sua, Márcio. você anota para falar. Você disse isso, escuta. Aí fala. Fala, Márcio. Não, eu também estou anotando, tô anotando tudo aqui. Não pode, não, que Porque, eu não deixo. porque o que acontece? Eu acho que Disse isso, disse aquilo. Deixa o Márcio falar. não, depois da reunião aqui, é bom que a gente eu comecei a ler,
mas uma leitura mais dispersa. Com aqui a reunião, eu acho que eu vou fazer uma releitura mais atenta dessas passagens. E aí, Ótimo. eu não sei se, só para resumir aqui, né, a babaquice seria quando a pessoa, o analisando, ele parece que ele está capturado na própria imagem. Ele estaria numa ficção dele mesmo, né? Por exemplo, o Narciso, ele acha que Numa fixação. ele é o ó do Exatamente. Borogodó, Não, e ele está ali naquela babaquice. E Deixa ele falar, Tereza. Deixa o ele ato falar. analítico seria o momento de desbabacar, de trazer ele a uma certa realidade. Eu não sei se seria mais ou menos isso, Não, mas foi mais ou menos a ideia que eu Então, tive, né? Márcio, Ele está fixado numa própria imagem. O desbabacar teria a ver com o sujeito poder escutar de alguma maneira o significante. Eu diria assim, né? O sujeito leva uma palavra para análise, uma babaquice, digamos assim. Alguma coisa se dá ali que ele escuta aquilo dando um outro sentido, mas isso não é o ato analítico, né? De fato, alguém comentou isso, está certo, o ato não está para além, mas ele está fora do limite da linguagem, por isso que ele é inaudito. Da lei. Isso, fora dos limites da lei. Por isso que ele é inaudito, porque ele não é esse significante, né, que ao longo da análise a gente vai recolhendo e devastando o sentido. É de outra ordem. Então, o que eu entendi aqui é que a babaquice é esse significante que não foi decantado ainda, né? Não foi desbabacado ainda. E o ato analítico, o que eu estou falando, ele não está dizendo o que é o ato, gente. Eu não disse que o desbabacar é o ato, não é isso. Ele está indo ali no que acontece, né? Ele chega a falar, eu cheguei a falar que ele quer mostrar. Não vou achar agora mais aqui. Mas o que ele quer mostrar o que acontece com o sujeito, né? Antes, que é o próprio percurso da análise, né? Mas acho ótimo você ler. No próximo encontro, você vai trazer para a gente o que é a babaquice e o desbabacar. Vou acrescentar um item que eu acho que é importante, talvez te ajude, Natália. Você está falando de que é uma perda do sentido, que, na verdade, o sentido que comparece no dizer é o do não senso. É o não senso real. Por quê? Porque é a intervenção do objeto. É o que eu estava falando antes. A questão é da ordem do objeto. Você troca de estatuto, você sai do campo do jogo de significantes para introduzir aquilo que é da ordem do gozo. E isso é fundamental, porque ao final da análise, você não pode pensar, né, naquela frase que todo mundo repete. Não sei se entende o que está em jogo aí. Assim, não estou querendo fazer juízo de valor, mas, enfim, que o Lacan vai dizer que você pode prescindir do nome do pai, que é o que permite a primeira amarração, real, simbólico e imaginário, prescindir do nome do pai a condição de servir-se dele. Essa é a frase lapidar do Lacan. O que está em questão aí? O que está em questão é você abandonar aquilo que tem valor de sintoma neurótico, porque tem a ver com a dívida simbólica que você tem com o outro. Que tudo bem, você vai continuar tendo uma dívida simbólica, ad eterno. Mas a fixação, o aprisionamento a isso, você troca isso por uma amarração. Quem amarra aí não é mais esse sintoma neurótico. Quem amarra aí é o sintoma. É aquilo que tem vai... uma margem de liberdade, né? Perdão. Uma margem de liberdade, né? Exato. E é só por isso que ele vai dizer que você conquista um tipo de gozo, um novo gozo, porque você pode gozar com qualquer coisa. Você não está obrigado a render homenagem ao mesmo sintoma anal, oral, sei lá o quê. Você não tem que render homenagem ao... O que é o sintoma? É você não sabe por que você repete a mesma coisa, que é um endereçamento ao outro. Como assim? Você falhou comigo, seu sacana. Você não me completou. Você não me deu a paz do anoitecer. E eu fico aqui o tempo todo te rendendo homenagem. Ô, Tereza,
Com o Isso que que a Lacan Teresa está traz, para a gente falando, encerrar, tem um gente. minutinho só. Não, rapidinho, Tem a Tereza. ver com o Não, deixa eu falar. atravessamento da Tereza, fantasia. Não posso perder isso. meu Teresa está Deus, falando cara. exatamente com a operação do atravessamento da fantasia, que é o seminário 14. Tereza, às vezes é preciso perder. Calma. Olha só. Pô, perdi o que eu ia falar, gente. Quando ele fala da anedota, tem a ver com o que você trouxe, Tereza Nazar. Porque o Lacan ele vai falar assim, quando eu conto a história, né? A história fica divertida, né? O menino levou um toco, olha só o que ele disse, isso e aquilo. Então é de um outro lugar que se está quando se conta a história, né? Isso tem a ver com ato psicanalítico. Aquilo já não está mais endereçado a um outro, como você falou agora, né? O sujeito simplesmente conta a história, né? Consegue rir de algum jeito. E é isso, gente. Olha só. Muito bom, Natália. Muito bom 7h18. discussão Agora aqui. vai ter. Obrigada. Agora vai ter o Nazar, Claudinha e Luiz no Supervisão Ilustrada. Então, daqui a 10 minutos não sessão precisam nem clínica. sair. No sessão A clínica. supervisão. Sessão clínica. Desculpa. A Gabriela queria falar alguma coisa. Eu ia Ela não vai dizer, falar? quem sabe ela Fala, Gabriela. A gente tem o Gente, não tempinho. abaixa a mão, Tem não. que observar quem Não quer abaixa a falar. mão, não. Aqui tem que tomar a palavra, hein? Puxa Senão para tu não você, fala, não. Gabriela. Fala, Gabriela. Não, mas eu também gosto de ouvir o debate, né? Mas deixa eu ver se eu consigo retomar aqui, porque parece que o que é de mais importante aqui é a babaquice, né? A babaquice às vezes Exatamente. é o que é mais sério, né? E eu fiquei pensando, e eu não sei se tem cabimento isso que eu tô pensando, é, que um trauma pode ser uma babaquice. O Não trauma? sei. Numa análise, porque eu não consigo não pensar na clínica, né? E fica muito abstrato para mim. Então, estou pensando num caso, né, de conseguir chegar com uma paciente a contar um trauma, que já vem se anunciando, e aí consegue chegar nesse momento de contar esse trauma, Fala aí, que é, Natália. que é como se fosse. Que Então, seria nesse lugar um pouco Contar o uma trauma. O trauma já não babaquice, é um trauma, uma E aí, Gabriela. quando ela babaquice no conta. sentido de Gente, importância, não é? Você E aí diz? quando ela conta, né? E aí quando o analisante conta o trauma, e aí fala do quão difícil que é falar disso, porque é como se revivesse tudo. E aí eu intervenho dizendo, mas você está em outro lugar. Você pode contar isso de outro lugar agora. E aí isso permite a fala, né? E aí fiquei pensando nisso, né? Que a babaquice também. E aí fiquei pensando também que percurso difícil que é chegar nesse ato, né? Porque é aham. realmente muito árduo, né? A gente está E, ô, falando de Gabriela, um sofrimento real, né? a babaquice tem uma grande importância, gente. Momento algum eu disse que não tem importância a babaquice. A gente trabalha com a babaquice, Não, acho que você está né? marcando bastante o quão O importante que analista é. opera na babaquice, de algum jeito, Sim. né? Para desbabacar alguma coisa. Sim. Agora, quando você falou do trauma, eu já penso assim uma dimensão real. Mas, e aí o que ele traz da babaquice do desbabacar? Ele vai dizer que a babaquice é um nó, né? E que o centro desse nó está ali a verdade, né? O objeto Então, O objeto A. exatamente. Então, eu acho que o trauma, de alguma maneira, perpassa por tudo isso, né? Simbólico, imaginário e Exato. real. Exato. O que Né? é O sujeito ele vai traumático chegar com toda, é o seriando encontro toda a com o história, você vai significante. devastar. O Exatamente. trauma, o Lacan falou, é o true, é o buraco. Gabriela, você botou a bola na rede. Contar o trauma já é algo sobre o trauma, não é o trauma. O trauma é incontável. Exatamente. Nesse sentido, você acertou a questão. E, Gabriela, eu penso muito nisso do sujeito estar ali na análise como narrador, né, da própria história. Eu acho isso uma das coisas assim mais belas de fazer análise. E isso do trauma tem uma coisa também assim que eu acho muito maneira, que é o que o Freud fala, né, de uma segunda cena,
uma cena onde ocorre alguma coisa e uma outra cena que parece que confirma, Isso. né? Aquela primeira. E Atualiza. que aí você estaria o conta. trauma. Isso. Eu acho que na direção do tratamento é interessante eles poderem ouvir isso, né? Se é possível, essa outra cena, né? O trauma é o Isso. furo que se dá na segunda cena em relação à primeira. Isso. Isso aí. E que Olha, é gente, essa babaquice que goza ali, né? E o quanto que se pode ceder desse gozo, né? Ao longo desse percurso. Oi, Zico. a Tereza trouxe uma coisa preciosa, né? Que é parar de ser gozado pelo outro, né? Foi mais ou menos assim que ela falou, né? Que o sujeito Isso. possa ter uma margem de liberdade para gozar com o que ele quiser. Ou pelo menos rir disso. Sim, Porque sim. para Eu completamente. lembrei, sabe de quê? Só para a gente pensar um pouco do Batman e do Robin. Quando o Batman faz alguma coisa, o Robin fala, o Batman, santa babaquice. Não, No sentido, né? No perdão, sentido de que aquilo ali é uma Vou babaquice, mas ele adotar. faz alguma coisa com aquilo, né? Tchau, gente. gente, o Beijo, Marco Até a até já. próxima. perguntou, Já chegou a Marco próxima, né? perguntou do tema. Podemos Mês que começar se vem, quiser. primeira semana do mês que vem, aí eu vou entrar no capítulo 3 do ato. Então leiam, para não ficar todo mundo aqui, é isso, é aquilo, é assim, é sabe? Ah, mas isso não tem jeito, todo mundo fica. Obrigada, tá, gente? Mas Se dá Vocês a já vão gente não começar? falar nada, é porque a gente não entendeu nada, porra. Não, pode falar à vontade. À vontade, vamos falar com limites aqui, hein? Tereza fala, você viu? Você viu É que o o mal povo das até já Terezas. abaixou a mão.